Nesse período de isolamento social, muitos estudantes estão tendo aulas remotas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor e pedagogo Márcio Tusa. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ana Laura? Muito obrigado. A gente tem uma nova estrutura, né, de desenvolvimento das aulas em função da Covid, né, em função dessa pandemia. Como você bem disse, as escolas, as universidades, as universidades, nesse caso, já tinham aulas no modelo EAD, mas o ensino básico, a educação básica, para esse tipo de estudo, né, de escola, que compreende a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, foi uma novidade, né? Utilizarmos as ferramentas tecnológicas como um movimento da rotina da escola. Então, isso veio de uma forma muito brusca, inesperada, e fez com que as escolas pudessem se readaptar, né? A gente tem ouvido muito falar nesse tempo sobre o novo normal, e o ensino remoto ele veio em função da pandemia, mas é um legado que vai ficar. E uma coisa que eu gostaria de destacar ponto é o que a Base Nacional Comum Curricular fala a respeito da cultura digital. É uma das competências, né, gerais da base e que de uma forma tão, assim, vamos dizer assim, necessária, a educação, de uma forma geral, se fez valer dessa competência. Então, todos nós estamos imersos agora nessa cultura digital. Esse é um ponto positivo que a gente vê do ensino remoto nessa realidade atual que a gente está vivenciando agora. Eu acho também que as pessoas elas estão desmistificando mais essa questão do EAD, né, que antes era utilizado muito pelo ensino superior e agora, como o senhor disse, também pelo ensino básico. E o ensino básico, muitas vezes, tem o acompanhamento dos pais e dos responsáveis, né, desses estudantes. O que o senhor pode dar como dica para que essas famílias colaborem aí com o ensino desses estudantes nesse período? A primeira coisa que eu quero falar, Ana, é em relação à questão de tranquilizar as famílias, tá? No sentido de que assim, as famílias elas não estavam preparadas para esse cenário, embora a gente saiba que a função da família junto à escola, do acompanhamento dos seus filhos, dos alunos, sempre está presente. A grande questão é que agora isso se tornou mais evidente, porque geograficamente a sala de aula ela se transferiu da escola e agora ela está dentro da casa dessas pessoas. A cozinha é a sala de aula, a sala de estar, o quarto da criança. Então, assim, as famílias precisaram readaptar tanto a sua rotina quanto os espaços nos quais essa criança precisa ocupar dentro da sua casa. Então, diante desse cenário, eu gostaria de enfatizar dar alguns destaques para alguns apontamentos para as famílias que são fundamentais no processo, nesse desenvolvimento da escola dentro de casa. Um deles que eu quero destacar é em relação ao que eu já falei aqui anteriormente sobre rotina. Essa criança ela tem uma rotina de estudo, né? Ela não está saindo de casa para a escola, mas a escola está dentro de casa. Então, nesse cenário, é importante que a criança tenha uma rotina de estudo, hora de começar as atividades, ter um momento também do seu intervalo e o acompanhamento da família. Eu tenho visto muito assim, algumas famílias comentando em relação à questão do acompanhamento, por exemplo, das aulas online. Eu gostaria de fazer uma reflexão rapidinho aqui com as famílias, né? Enquanto a criança está na escola, a família, o pai, a mãe, a avó, quem cuida da criança está no trabalho, está em casa, dias normais, né? Com esse cenário, a mãe, o pai, a avó, ela está muitas das vezes junto com a criança, diante do computador, diante de um celular, acompanhando a aula do professor também. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão com a família, de justamente enfatizar a importância do professor nesse processo. A família ela está ali como apoiadora, ela está ali como orientadora, incentivadora da criança, porém, assim, o papel do ensino, do educar nesse aspecto é do professor. Então, que a família também conduza e auxilie o seu filho na questão de tirar dúvidas, por exemplo, com o professor, de interagir com outros colegas através das próprias redes onde eles têm contato.
Então, esses são alguns fatores que eu gostaria de destacar que são muito importantes para esse papel da família nesse momento. Com certeza. E professor, o senhor, né, como pedagogo, como professor também na língua portuguesa, o senhor acha que depois desse período, utilizar essa modalidade virtual de ensino vai se tornar mais habitual? Que a gente sabe também, né, que está sendo um desafio para vocês aí como educadores. Isso. Eu acredito sim, eu falo muito em legado, eu acredito nesse legado que a pandemia vai deixar. Falando dentro do aspecto da língua portuguesa, por exemplo, esse contato que a gente tem de forma virtual é um excelente mecanismo de produção de texto, porque além do texto verbal, a gente tem o texto não verbal, a comunicação com os olhos, a comunicação com o visual, com o cenário, enfim, a gente tem muito essa questão da construção, da possibilidade de construção de texto através dessa conexão que está sendo tão diferente, mas que vai ficar. A gente não sabe quando tudo vai voltar ao normal, mas a gente sabe que quando voltar ao normal, a realidade do ensino remoto, das aulas à distância, elas vão fazer parte do cotidiano escolar. E daí as readaptações do ensino, de como incentivar as crianças a, por exemplo, a produzirem textos, a se comunicarem com os outros. A gente vê, sim, uma nova era, não só para o estudo da língua portuguesa, mas a gente vê, por exemplo, a área das exatas, né? O desafio muito grande de trabalhar matemática, química, física. Então, assim, da educação infantil, por exemplo, que é uma faixa de idade que requer muita atenção, o acompanhamento da família. Então, a gente trabalha muito com rotinas, né, com roteiros do dia a dia, daquilo que a criança pode desenvolver em casa. Então, a gente vê, desde a educação infantil ao ensino médio, desafios que foram superados e que os professores e as escolas se adaptaram para essa nova realidade e que vão ficar aí vamos dizer assim, no contexto diário da escola. Isso é muito bom, eu vejo um lado muito positivo em relação a isso. O conhecimento, né, quando ele é passado de uma forma responsável, seja de qual forma for, ele é sempre bem-vindo. Tem uma frase aí que está fazendo parte do cenário do senhor, não sei se quem está nos assistindo vai conseguir ver, mas a beleza da vida é aprender. Eu acho que é exatamente isso, né, professor? Exatamente, exatamente. E eu quero enfatizar muito, Ana, a figura do professor e a figura da escola. Eu vejo, nesse tempo, um resgate do respeito e da admiração pela educação e pelos profissionais que estão envolvidos na educação. Tal qual tem sido feito com o pessoal da área de saúde, eu acredito que tem com o pessoal da área de educação esse aspecto é muito importante, porque nós fomos, juntamente com o pessoal da saúde, um setor que precisou se reinventar muito rápido. E aí eu quero parabenizar e agradecer a todos os professores do nosso imenso país que se dedicaram, que se transformaram em youtubers, se transformaram em repórteres, em videomakers, para poder ministrar as suas aulas com excelência e fazer com que lá na ponta essa criança aí pudesse receber uma aula de qualidade, com excelência, fazendo com que a beleza da vida fosse e o aprender.